Boa noite, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje sobre o evento chamado GovTech Fellows, Perspectivas Futuras para o Desenvolvimento Sustentável. Vamos debater o papel das GovTechs desculpe, dos GovTechs e dos servidores públicos no desenvolvimento sustentável. E como os nossos governos, podem, aqui no Brasil, fora do Brasil, podem atuar para facilitar o desenvolvimento digital e sustentável do país, com uma tarefa cada vez mais urgente diante da crise climática, que só agrava. Nosso debate hoje também marca a abertura de inscrições para um importantíssimo programa GovTech Fellows, Inovação e Tecnologia para Lideranças do Desenvolvimento Sustentável. O programa e o evento de hoje é uma parceria, é uma obra de muitas mãos, do Centro de Gestão de Políticas Públicas do INSPER, em São Paulo, representado aqui pela professora Priscila Claro, e o escritório da Universidade de Columbia no Brasil. No caso, o diretor Márcio Trebar, o diretor do centro, representando a Universidade de Columbia aqui no Brasil, e apoio da Fundação Brava, aqui na pessoa da Bruna Matos, também do Instituto Humanize e do Instituto Arapiaú. Então, temos muitas boas entidades apoiando o projeto, que esperamos que o debate de hoje, que é o debate de conteúdo sobre a crise climática, as mais recentes novidades sobre o desenvolvimento sustentável, seja para vocês um imã para vocês irem aprender mais sobre GovTech Fellows e se inscreverem para esse curso que começará no ano que vem. Depois, a professora Priscila vai nos contar mais sobre o programa, e como será organizado e como fazer as suas inscrições. Meu papel mais fácil e agradável é apenas dar as boas-vindas aos nossos três panelistas iniciais. Depois tem um debate de ao redor de meia hora, 35 minutos. Passarei a palavra para a professora Priscila falar mais sobre o curso de GovTech Fellows. As três palestrantes já as mencionei, por nome, por alto, então apresento um pouquinho mais, um pouquinho melhor a Bruna Matos. Bem-vinda, Bruna, é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela USP, em São Paulo, e é um executivo da Fundação Brava, um importante apoiador de iniciativas em inovação e políticas públicas no Brasil. A Bruna tem 10 anos de experiência de gestão de projetos sociais, com ênfase nas temáticas de transformação digital e educação. Então, seja muito bem-vinda, Bruna. Nosso segundo panelista, direto de Sharm el-Sheikh, no Egito, onde ele participa na COP27, é Marcelo Furtado, nosso amigo do Columbia Global Center. Estamos na torcida de que a internet dele não caia. Marcelo tem mais de 30 anos de experiência, então ele sabe superar as dificuldades, caso surgirem. Ele tem 30 anos de experiência trabalhando no campo de sustentabilidade, comprometido, como que nem ele, com o avanço da justiça ambiental e social por meio de advocacia e filantropia. Marcelo é muito conhecido no Brasil e mundialmente pelos 24 anos que ele passou no Greenpeace Brasil. Anteriormente foi chefe das campanhas Floresta, Clima, Energia e Tóxicos e Oceanos no Brasil. Marcelo também foi o CEO da Fundação Alana e o próprio Instituto Arapiaú, fundações de famílias brasileiras que promovem e com muita eficiência promovem a sustentabilidade e justiça social e educação. A terceira panelista é a professora Priscila Claro,
Priscila, te dou as boas-vindas. A Priscila é a professora associada e coordenadora de responsabilidade social e extensão do INSPER, em São Paulo, de longa data parceiro da Universidade de Colômbia aqui no Brasil. Priscila ministra disciplinas nas áreas de estratégia, sustentabilidade e negócios sociais, e desenvolve consultoria e pesquisa em áreas relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Então, ela é um ponto de vista muito interessante, muito importante para nós. Então, a ordem das coisas é para o moderador um passo atrás agora e passar a palavra para cada um dos panelistas. E vamos começar com a Bruna. A Bruna Matos, da Fundação Brava. Eles têm aproximadamente 8 minutos cada. A Bruna falará primeiro. A Bruna lhe passa a palavra. Boa tarde. Boa tarde, Tom. Muito obrigada pela gentil introdução. Boa tarde a todas e todas que estão nos assistindo. Estou muito contente aqui da gente ter uma sala cheia, quase 60 pessoas. Acho que isso mostra o interesse aqui no nosso evento e na agenda que a gente vai discutir hoje. Então, muito obrigada pela participação e agradeço também ao INSPER e ao Columbia Global Center do Rio, grandes parceiros hoje e em vários outros projetos. Eu queria muito cumprimentar aqui os colegas, a professora Priscila, o professor Marcelo Furtado, correspondente internacional, direto do Egito, conseguiu um tempo na sua agenda super corrida lá da COP27 para estar aqui com a gente, é o que eu agradeço muito. E obrigada também, Thomas, queria te cumprimentar. É uma grande satisfação para mim poder dividir esse espaço de diálogo aqui com vocês hoje. Bom, eu represento a Fundação Brava, como o Thomas comentou. A Fundação Brava é uma organização filantrópica que já atua aqui no Brasil há mais de 20 anos com projetos de inovação no setor público e na sociedade civil. E hoje eu também tenho a honra de representar 2 outras organizações parceiras nesse projeto, que é o Instituto Humanize e o Instituto Arapiaú, 2 grandes referências na agenda de sustentabilidade que estão desenvolvendo projetos aqui no Brasil há muito tempo e se juntaram a nós, né, nessa coalizão para apoiar o lançamento dessa iniciativa inédita, que é o GovTech Fellows, que vai estar no ar a partir de hoje com a realização desse evento. Eu queria usar esses primeiros minutos aqui da minha fala para compartilhar com vocês um pouco das motivações que levaram esse grupo aqui, INSPER, Columbia, Brava, Arapiaú e Humanize, a lançar uma iniciativa como essa. E eu faço isso, né, compartilho essas motivações, contando um pouco de uma experiência recente que eu tive. Na semana passada, eu participei do Web Summit, que é um grande evento, um dos maiores eventos, se não o maior evento de inovação e tecnologia, que acontece todos os anos em Lisboa, em Portugal. E esse ano ele reuniu 70 mil pessoas de diferentes setores, desde empreendedores, startups, especialistas, entusiastas da inovação, todos eles passando 3 dias em Portugal e discutindo sobre as principais referências, inovações do setor de inovação e tecnologia. O evento por si só foi incrível, né, ter contato com todo esse conteúdo, mas, sem sombra de dúvidas, o que mais me chamou a atenção e o que foi mais surpreendente foi entender que, salvo raríssimas exceções, o tema da sustentabilidade e a urgência que a mudança climática traz foram centrais em todas as mesas de debate, em todas as discussões bilaterais que eu tive a oportunidade de fazer. O mundo, todas as pessoas estão preocupadas e muito atentas a essa agenda de sustentabilidade e de mudança climática, e isso ficou muito evidente, né, quando eu saio de um evento que não é sobre esse tema, né, é uma outra agenda, mas eu percebo que essas 2 agendas principalmente dominaram todas as discussões e estão ali no centro de todos os debates. Então, essa experiência me fez consolidar uma reflexão que eu já vinha trazendo há muito tempo,
que é o quanto que a agenda de mudança climática, a urgência da gente fazer uma transição para um modelo de desenvolvimento sustentável, é uma preocupação não mais futura e não mais de poucas pessoas, mas é uma preocupação muito presente e deve ser um compromisso de muitas e de muitos, né? Deve ser uma grande obsessão daqui para frente que a gente possa alcançar esse patamar de desenvolvimento sustentável com muita urgência. E foi pensando nisso, né, nesse desejo de que esse seja um tema cada vez mais presente para a maioria das pessoas, que nós, esse grupo, se juntou e está lançando hoje o GovTech Fellows, que, como o Tom bem falou, a professora Priscila vai nos apresentar com mais detalhes ao longo da nossa conversa, mas é um programa de formação, é um programa voltado a formar lideranças verdes, lideranças comprometidas com essas duas agendas, que são que são absolutamente fundamentais. O nome do curso, como o Tom mencionou, ele traz vários elementos que para a gente são fundamentais dentro dessa agenda. Então, relembrando, a gente está falando de GovTech Fellows, lideranças para o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que os três grandes elementos, né, as três grandes premissas dessa proposta que eu queria destacar aqui, são, primeiro, a gente acredita que a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável, ela deve ser conduzida por pessoas, por lideranças, e por isso a gente gostaria muito de investir na formação dessas pessoas para que todos, para que esse seja um assunto de todos, né, para que esse repertório tão necessário faça parte do dia a dia dos diferentes setores e que todos nós estejamos a todo momento pensando no impacto que causamos e como é que a gente pode mitigar esses efeitos que estão gerando a urgência, a emergência climática. Então, a sustentabilidade, na nossa visão, ela já passou de ter um espaço reservado a um setor específico, a uma unidade de governo específica. Ela precisa ser um pilar, né, de toda e qualquer ação, de todo e qualquer setor, e está de maneira transversal em tudo que a gente for fazer como sociedade a partir de hoje. O nome que a gente deu para o curso também traz a ideia de inovação e de tecnologia, porque a gente realmente acredita que sem essas duas alavancas, a gente não vai conseguir trazer as mudanças com a velocidade e com a magnitude que a gente precisa. Então, toda a nossa formação foi pensada para que essas duas ferramentas, tanto a inovação, mas também a inovação de base tecnológica, possam ser discutidos e possam ser vistos cada vez mais como aliados fundamentais. E, por último, a gente está falando de um programa de fellows, ou seja, nós vamos criar uma rede de atores em volta dessa agenda de inovação e de sustentabilidade, e é uma rede bastante diversa, porque a gente acredita no poder, primeiro, da colaboração, e segundo, no poder e na necessidade de envolver os diferentes setores que tanto geram o problema, quanto também podem ajudar a pensar soluções. Então, se vocês me perguntarem para quem que é esse curso, eu diria que é um curso para todo mundo, é para o setor público, é para o setor privado, é para o setor das startups e é para o terceiro setor. A gente quer formar uma turma diversa e uma turma que vai trazer várias perspectivas sobre esse desafio e também pensar caminhos para essa solução. Então, eu acredito que esses sejam os pontos, eu encorajo muito vocês a estarem conosco até o final dessa nossa conversa, para que vocês possam entender melhor como que vai funcionar esse programa. E para finalizar, quebrando um pouco o protocolo, eu já queria fazer alguns agradecimentos aqui, primeiro à equipe do INSPER, na pessoa da professora Priscila, do Vinícius Barqueiro e da Carmen Alarcon, os nossos super parceiros do Columbia Global Center, o Tomás e a Maria Luísa Paranhos, que estão super envolvidos e lideraram toda a construção desse processo, e também ao Diogo Feliciano, aqui da equipe da Fundação Brava, que tem sido também a liderança desse projeto. Obrigada mais uma vez, e eu sigo por aqui para a gente poder dialogar. Por favor, sim, fica por aí, Bruna, que a gente vai voltar para a falar com você. E a propósito, esqueci de mencionar, qualquer dúvida é no chat, gente, hoje. Por favor, façam uso. Esse exercício é de todos nós, comunitário, e o sucesso depende do diálogo, em parte, tá?
mais proveitoso para todos. Então, fazem uso do chat e a gente vai monitorando. Muito obrigado outra vez. Bruna, suas palavras são certíssimas. Aprender sobre clima já não é uma coisa interessante, um tema a mais relevante para o mundo, não. O clima é tudo. O clima vai afetar as vidas de todas, independentemente do que a gente faz para ganhar a vida, dar as famílias, lazer, tudo que a gente faz vai ser afetado pela catástrofe em potencial, ou seja, a crise climática. Então, não é mais uma coisa que a gente pode ou não entender. Temos que absorver os elementos básicos, não deixar que seja uma conversa apenas entre especialistas e cientistas, não envolvendo a comunidade, os stakeholders amplamente entendidos. Então, muito obrigada por ter nos lembrado, por ter nos falado, aberto a possibilidade do GovTech Fellows Program, Bruna. Agora eu vou passar para Marcelo, se não tenha caído, eu vejo ele ainda aqui, peço para ele ver, ainda vamos ver ele visualmente. Pode tirar do mudo também, Marcelo. Marcelo... Boa noite. Não vou perder mais tempo, já vou apresentado, te dou um abraço e boas-vindas, Marcelo. Poderá nos contar Obrigado. as novidades e acho que todo mundo vai querer saber, claro que puxar um pouquinho o assunto para os temas brasileiros sendo tratados na COP27, Claro. mas é o seu critério completamente. Bem-vindo, a palavra é sua, Marcelo Furtado. Gente, muito obrigado. Eu liguei a câmera só para falar um oi para vocês, mas eu estou morrendo de medo do sinal ficar ruim. Então, eu vou fechar a câmera e continuar aqui na voz. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês e começar dizendo que foi muito feliz, Bruna, a sua apresentação, porque ao colocar a questão climática e de natureza como uma questão transversal, com isso você sinalizou que, na verdade, não se trata de uma agenda verde, né? Ela é verde, amarela, azul, rosa, roxo, branco, preto, ela é tudo. O que significa que a gente olhar para o desafio climático é olhar qual é a nossa agenda de desenvolvimento, qual é a nossa agenda social, qual é a nossa agenda ambiental, qual é a nossa agenda de saúde, qual é a nossa agenda de ciência e tecnologia, alimentos e tudo mais. Então, não importa que área do GOV vocês estão, todas as áreas são importantes e impactadas por esse fenômeno. Eu gostaria de dividir esses meus 8 minutos em 4 temas. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre COP27, falar um pouquinho sobre tecnologia e governança, falar um pouquinho sobre o papel das políticas públicas e terminar falando sobre a licença da sociedade para a gente poder operar. Eu sei que é muita coisa para pouco tempo, mas não importa, que eu queria só, na verdade, provocar vocês, porque vocês terão um curso maravilhoso pela frente para desenvolver esses temas. E eu queria apenas deixar aqui uma provocação positiva para vocês. Sobre a COP27, o que eu tenho para dizer para vocês é que o mundo está chegando aqui no Egito com pandemia nas costas, endividamento, guerra, preço dos alimentos lá em cima, preço da energia lá em cima, e um sistema multilateral bastante impactado. Então, está chegando mais ou menos os países aqui, cada um por si. No entanto, como a questão climática não obedece fronteira, é fundamental que os países tenham algum nível de interação, interlocução e negociação para poder construir essa solução juntos. Entretanto, talvez o que diferencia essa COP de todas as outras é que, como ela está acontecendo na África, os temas de justiça, os temas de adaptação à crise climática, conviver com os efeitos que a gente já está vivendo dela, passam a ser tão importantes e tão relevantes quanto os temas de como é que a gente emite menos gases de efeito estufa na atmosfera para evitar o problema. Eu diria que talvez o ponto mais fundamental dessa COP é que essa é uma COP onde a questão de equidade, a questão de justiça, está sendo colocada como uma questão frontal.
com os países quebrados, a questão de finanças está sendo colocada como uma questão de frente, de primeira mão. E com isso, a conversa toda está em cima de 3 pilares. O pilar clima, o pilar natureza, que tem a ver com perda de florestas, contaminação dos oceanos, e o pilar equidade, que é como é que a gente faz para não deixar ninguém para trás? Como é que a gente faz para garantir que todos serão atendidos nas soluções? E isso também é um pouco novo, porque o debate político aqui tem sido um debate que foi feito em cima de uma discussão, às vezes, técnica, às vezes, ligadas a olhar para a questão de emissão de gás de efeito estufa e não tanto pelo olhar da justiça. Por que eu acho que vocês são um grupo muito especial para lidar com isso? Porque o binômio tecnologia e governo é um binômio muito potente. Graças à tecnologia, hoje a gente pode fazer processos de maneira muito mais rápida e eficiente do que quando a gente não tinha tecnologia. Graças à tecnologia, a gente pode ter processos que são mais transparentes, a gente pode garantir processos que sejam mais eficazes, que tenha como demonstrar e reportar aquilo que está acontecendo e as melhoras e as pioras que aconteceram. Em suma, a tecnologia permite a gente a gerar dados, compartilhar dados e tomar decisões importantes na gestão pública baseadas em ciência e em evidência. Então, não é em cima de fake news, não é em cima de achismo, é em cima de evidência e de ciência. Entretanto, se a gente não tiver, junto com tecnologia, governança, a gente pode não chegar a um impacto positivo que a gente quer, seja para o clima, seja para a natureza, ou seja para a equidade. Se eu puder dar só um exemplo rápido para o que eu quero dizer com isso, imaginem o fato de que hoje a gente pode, se quiser, controlar todo o desmatamento do Brasil com as imagens satelitais de alta resolução. Ao mesmo tempo, a gente pode mapear tudo que tem de biodiversidade no mar e na terra. E, ao fazer isso, eu vou documentar onde estão todas as espécies de alto valor. E aí, se uma pessoa bem intencionada tem acesso a esses dados, através dessa tecnologia aberta, transparente, acessível, você pode dizer que legal, a gente vai poder conservar a floresta, cuidar dos oceanos, com a ajuda de milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo, se alguém quiser fazer um crime ambiental, essa pessoa vai falar: aham, agora eu sei exatamente onde estão todas as espécies de alto valor econômico, e eu posso, de maneira rápida e eficaz, acabar com o patrimônio da biodiversidade brasileira. O que significa que acesso à tecnologia, acesso a dados, é bom, é importante, mas não é uma condição necessária para sucesso. E por isso a gente tem que pensar na governança disso. E como é que a gente faz governança disso? A gente faz de 2 jeitos. A gente faz no que a gente chama de cima para baixo, com regulação, com boas políticas públicas, e a gente faz de baixo para cima, construindo processos democráticos, processos que são pluralizados e descentralizados. Então, por exemplo, na área financeira, a gente tem desde leis que regulam o mercado até normas que o Banco Central passa, normas que a Bolsa de Valores passa, que não são lei, que não são políticas públicas e formam esse arcabouço tão importante. Então, vocês, como gestores públicos, têm, neste momento, esse papel, essa possibilidade, esse desempenho tão esperado de serem grandes gestores dessa governança. E são essas políticas públicas boas que vão fazer a gente mudar de ser parte do problema para ser parte da solução. E mais estão rolando estudos e modelagens que mostram que quando você junta boas políticas públicas com financiamento suficiente
informação por ciência e processos bem desenhados com boa governança, você transforma a realidade. E aí eu gostaria de dizer que os ciclos econômicos, os ciclos da natureza, os ciclos climáticos, são muito mais longos do que os ciclos eleitorais. E porque esses ciclos eleitorais são mais curtos, um dos dilemas que a gente vive, não só no Brasil como no mundo, é que quando troca governo, às vezes a gente coloca tudo aquilo que foi construído a perder. E como é que a gente evita isso? A melhor maneira que a gente tem para evitar isso é conquistar o respeito da sociedade pelas ações e políticas públicas que foram construídas. Então, um caso emblemático, que vocês podem conhecer ou não, é um trabalho que começou na Costa Rica há 2 décadas atrás, onde os caras tiveram a ideia de que se a gente tivesse algum tipo de pagamento por floresta em pé, a gente poderia provar para as pessoas que não precisa desmatar para produzir. E se o agricultor tiver um pagamento por um pedaço da floresta que ele tem em pé, ele vai usar de maneira mais eficiente a área que ele já converteu, a terra que ele já desmatou, e não vai desmatar novas áreas. E isso foi provado como verdadeiro. E essa foi uma prática tão bem recebida pela sociedade da Costa Rica que foi entrando e saindo ano, foi entrando e saindo governo, e ela foi mantida porque a sociedade assim o queria. E trocava de partido, e era esquerda, e era direita, e era centro-esquerda, e era centro-direita. E não importa, a sociedade da Costa Rica dizia, isso é importante para a gente. E essas estratégias existem até hoje, independentemente dos governos que assumiram. A resiliência de boas políticas públicas vem do endosso da sociedade. E o endosso da sociedade vem porque a sociedade reconhece que o impacto daquilo que vocês fizeram foi positivo. E tecnologia e governança podem fazer um papel muito importante para fazer isso acontecer. Então, eu queria encerrar dizendo para vocês que me foi pedido para fazer uma breve análise de novo governo do Brasil e etc. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem para falar agora é que eu acho que o papel de vocês como gestores públicos seja na reconstrução de um Brasil que volta a pensar junto e a fazer junto é fundamental, mas mais do que isso, a gente precisa reconstruir um Brasil que tem que estar reinserido no mundo internacional, onde a gente tem um potencial enorme de construir uma economia no Brasil baseado em soluções para a crise climática e natureza. O Brasil, diferentemente de muitos países que não têm floresta, tem matriz energética suja, que não tem áreas para poder fazer conservação e restauração e recuperar, inclusive, florestas já desmatadas, o Brasil está numa situação muito privilegiada. Sim, precisamos de recursos e o mundo está querendo investir no Brasil. Mas, para isso, eles querem um Brasil que olhe para o futuro, que cuide de si e cuide do planeta. E a sua ação como gestores públicos, usando tecnologia e usando bons produtos de governança, é que vão poder fazer isso acontecer. Eu queria desejar a vocês um excelente curso e dizer para vocês que não adianta a gente tentar resolver a crise climática sem bons gestores públicos. E vocês fazem tão parte da solução quanto eu aqui. Muito obrigado. Você, Marcelo, e esqueci de mencionar, falha minha, muitíssimo obrigado, Marcelo, poderíamos ter ouvido muito mais de você. Esqueci de mencionar que Marcelo vai ter que deixar a chamada daqui a pouco, mas vai ficar uns minutinhos a mais para responder nossos comentários mais, digamos, focados, que vocês poderão colocar no chat. Tem muitos comentários agora, Marcelo, no chat. Eu peço outros, enquanto eu talvez coloco a primeira para dar o primeiro toque na bola. Você foi muito cuidadoso ao respeito da posição brasileira nessa COP27,
mas, obviamente, como uma pessoa, como eu, olhando o Brasil meio de fora, também com o olhar de fora, há muitas expectativas do papel do Brasil nessa COP27 no futuro, o Brasil voltar a ser um protagonista governamental. Marcelo, você está vendo evidência disso na COP27? Você está vendo algum sinal de uma presença mais importante e relevante do Brasil na COP? Olha, eu vou responder essa pergunta tomando um cuidado de falar sobre política, mas não falar sobre política partidária, tá? Sim. O que eu quero dizer com isso? A política partidária, não importa, cada um tem direito a, num país democrático e com um sistema eleitoral tão bom como o nosso, a se manifestar como quiser. Mas, do ponto de vista de política pública, é evidente que a percepção internacional é de que o atual governo brasileiro é um governo que não valorizou a agenda climática, que não valorizou o patrimônio ambiental brasileiro, que não valorizou o desafio e oportunidade de alinhar a economia brasileira com o século XXI. Então, o que está acontecendo agora, que a gente teve uma mudança de governo no Brasil e a sinalização do presidente eleito, do novo presidente eleito brasileiro, de que o Brasil agora vai olhar para o desafio ambiental, o desafio da natureza, a questão de equidade, e já falou que a sua prioridade, tanto quanto acabar com o desmatamento, é acabar com a fome, tanto quanto acabar com a perda de biodiversidade, é arrumar estratégias de atrair investimento no Brasil para as tecnologias sustentáveis e limpas. Então, isso foi recebido de maneira efusiva aqui na COP. Eu recebo parabéns de líderes da sociedade civil, líderes do setor privado, líderes do governo, e não porque eles estão falando sobre uma questão político-partidária, é porque eles estão falando de uma questão de política pública. O Brasil é importante demais para o mundo e o Brasil passa por nós a solução e a não solução da crise climática. E parte disso é porque 60% da floresta amazônica está no território brasileiro, então o futuro da Amazônia, em pé ou derrubada, passa pela uma decisão brasileira. E o outro motivo pelo qual isso acontece é porque o Brasil foi historicamente um país muito importante para avançar a agenda social e ambiental internacional. E agora que essa agenda passou a ser a nova agenda econômica mundial, ele assume ainda um maior protagonismo. Então, eu diria que tem muita expectativa, Thomas. E a gente tem, ainda bem, um quadro de negociadores no Itamaraty, nos outros ministérios. Estou falando do pessoal técnico, muito bom. Então, a gente está aí vendo a oportunidade de voltar a ter um brilho desses técnicos tão importantes, alinhados a uma política, uma visão política, de política pública, muito mais contemporânea. Muito obrigado, Marcelo. Sem abusar seu tempo, vou fazer uma forma muito sintética, rápida, questões que estão surgindo. Uma, você mencionou que o tema principal desse COP27 é perdas e danos. Então, a gente pensa no exemplo concreto de Paquistão, que sofreu horríveis danos, inimagináveis danos devido às recentes inundações nesse país grande, mas também tem outros países menores que também sofrendo igual ou mais proporcionalmente. Qual é a posição do Brasil? Como o Brasil se posiciona? Ou como que você acha a chance, melhor dito, a chance de chegarmos a um acordo na COP27 sobre compensação para perdas temáticas causadas pela gases de efeito estufa emitidos por outros países e não nos países vítimas? Olha, o Brasil, historicamente, sempre teve uma posição que foi evoluindo com o tempo, onde ele dizia, beleza,
nós agora também somos parte do problema. O Brasil é entre sexto, sétimo maior emissor de gás de efeito estufa do planeta, mas tem gente que emitiu muito mais e há muito mais tempo do que nós. Então, a gente não está dizendo que nós não somos parte do problema, nós apenas queremos dizer que nós temos parte da responsabilidade, mas os grandes poluidores, os poluidores históricos, têm uma responsabilidade maior. E eles seguem nessa linha. O que aconteceu aqui é que agora isso foi turbinado pelo fato de que África e Ásia estão sofrendo muito com os eventos climáticos extremos e estão dizendo o seguinte: olha, eu já estou quebrado, eu já venho quebrado da Covid e agora eu tenho todos esses desastres para lidar e eu não tenho recursos para isso. Mas não é apenas recursos financeiros, que já são muito importantes. Vocês precisam imaginar que no Paquistão as escolas foram destruídas e estão hoje aulas sendo dadas em tendas, e por causa dos desafios de infraestrutura, o Paquistão vai continuar a dar aula em tenda pelos próximos 3 anos, porque mesmo que chegue recursos financeiros para o país, ele não tem a indústria instalada para responder a isso, ele não tem a maneira de construir toda essa infraestrutura no tempo necessário, da maneira que tem. Então, quando a gente pensa sobre reparação de perdas e danos, a gente precisa se lembrar que a gente não está falando apenas de transferência de recursos financeiros. Nós estamos falando sobre recursos financeiros, transferência de tecnologia, governança e, mais que isso, justiça. E, dada essa complexidade, eu não imagino que esse seja um assunto que a gente vai conseguir resolver aqui. Eu acho que vai avançar o debate, acho que foi importante a África colocar isso como um tema central, acho que isso obriga os países ricos a refletirem sobre isso, mas como eles também estão quebrados, eu não vejo como a gente vai conseguir resolver a contento isso aqui. Mas como o processo de negociação já estava desenhado para ser feito em 2 anos, uma boa COP27 prepara isso para ter uma boa solução, mesmo que aconteça no ano que vem. Outro ponto importante que eu queria colocar só sobre isso é lembrar que a gente não pode pensar que a solução disso sempre passa por dinheiro público. E aí eu quero fazer um chamado a vocês que estarão escrevendo política pública. Lembrem-se, quando vocês estiverem escrevendo política pública, que a riqueza de um país passa também pelo setor privado e pelos mercados privados. Bancos, instituições financeiras, empresas movimentam trilhões de reais. E, portanto, quando a gente tem um grande problema da sociedade para resolver, todos precisam contribuir. A academia, a sociedade civil, o governo e o setor privado. Então, construam políticas públicas onde existe a participação óbvia pública, que é esperada, desejada e correta, mas vamos trazer a contribuição do setor financeiro, que pode vir por modelos positivos, voluntários, engajadores, ou pode vir por modelos mais prescritivos, como imposto, regulação e etc., porque eu acho que existe um ambiente comum importante e existem maneiras inteligentes e justas de se fazer esse encontro de contas. Muito obrigado, Marcelo. Você até antecipou a última pergunta que eu ia fazer agora, o tempo não me permite, mas era exatamente o que você tocou agora, de que não é um papel, embora temos muitos gestores nessa chamada de hoje à tarde, o papel do terceiro setor, a filantropia, que você tem muita experiência, a sociedade civil, as universidades, é o trabalho de todos, acho que você já antecipou muito bem nesse ponto, dessa última pergunta que ia formular. Obrigado. E eu deixo uma palavra para vocês, que vocês são protagonistas a fazer. Cada pedaço da solução está dentro do que vocês farão com o que vocês vão aprender nesse curso.
Eu desejo a todos uma ótima experiência e que seja transformadora para vocês. Muito obrigado, Marcelo. Esperamos ver você durante o curso, inclusive. Boa noite e boa copy, tá? Mande notícias. Boa noite, Marcelo. Então, Viu? Boa noite. muito obrigado, Marcelo Furtado, diretamente nosso correspondente diretamente de Sharm el-Sheikh. Então, vamos voltar para o roteiro inicial, agora que eu estou correndo um pouquinho contra o tempo, mas foi uma experiência única, acho que para nós, ter alguém presencialmente na COP27 dando esse relatório, essas observações. Mas voltando, então, e lembrando, agora eu gostaria muito de passar a palavra para a professora Priscila, que além de seu papel, digamos, institucional no curso, ela também, eu gostaria de seus comentários sobre o tema de sustentabilidade. Como é que você, como professora, a Priscila, encara isso, encara a situação dramática aqui no Brasil, encara como seria o papel dos governos municipais, estaduais, federais, do setor público em enfrentar a crise climática nas suas dimensões regionais aqui no Brasil. E o que mais que você quiser adicionar ao nosso debate. Então, professora Priscila, muito bem-vinda. A palavra, lhe passa a palavra. Obrigada, Tom, obrigada, Bruna, Marcelo, que já saiu, né, pelas palavras e pela parceria. Aproveito também, quebrando o protocolo, para agradecer o Vinícius, a equipe do INSPER, a equipe da Brava, acho que o Diogo estava por aí, que também tem interagido bastante desde o começo dessa parceria, que provavelmente é a primeira de muitas, e agradeço também a todos aí presentes, também com a expectativa de que vocês façam parte desse movimento com a gente, não só para esse programa, mas também para esse movimento, que a gente precisa de um movimento de manada, né, para realizar as mudanças que a gente precisa. Não é nem a que a gente quer mais, é a que a gente precisa, né? No passado a gente falava o que a gente quer mudar para chegar no desenvolvimento sustentável, para diminuir os impactos negativos de clima, de água. Hoje a gente não tem mais esse luxo de falar o que a gente quer mudar, é o que a gente precisa mudar acima de tudo. Então, acho que tem assim, muitos pontos que daria para a gente cobrir aqui, tanto do ponto de vista de evidências, não temos mais o direito, e se fizermos, somos irresponsáveis em negar que mudança climática não é só uma questão econômica ou ambiental, é uma questão de saúde pública, de desigualdade social. Então, enquanto a gente não conseguir traduzir isso, que muitas vezes está no nível da sociedade, que a gente fala os mais estudados, ou os especialistas, ou uma camada da população que entende isso e fala disso, enquanto a gente não conseguir transformar isso em um conhecimento comum para as massas, eu acho que a mudança ela não vai acontecer na escala e na rapidez que a gente precisa. Então, acho que esse programa ele surge com esse objetivo também, que a gente consiga traduzir para todos os públicos, especialmente para quem está na ponta tomando decisão, seja numa organização pública, numa organização do terceiro setor ou numa organização privada, o que ele deveria entender sobre esse tema, para que ele possa, de fato, tomar decisões, sendo protagonista aí em cada função que a gente desempenha individualmente na sociedade. Então, eu acho que isso é super relevante, né? A gente precisa de um movimento rápido e de manada. Portanto, a gente precisa desenvolver competências, eu falava no passado, competências orientadas para a sustentabilidade, mas hoje eu adiciono competências orientadas a clima. Existem um conjunto de competências climáticas que não pode deixar de ser difundido, não só no ensino superior, educação executiva, mas também nas camadas, nos ensinos fundamentais, ensino médio, porque essa é a nossa realidade, né? Todo mundo aqui já sofre diariamente, de forma diferente, é óbvio, gosto muito da fala de não está todo mundo no mesmo barco, a gente está na mesma tormenta, mas os barcos são bem diferentes, né? Então, acho que isso a gente precisa, tem que vocalizar mais, e acho que eu, representando a academia, faço um pouco minha culpa, porque eu estudo esse tema há muito tempo,
né, desde 99, pelo menos, quando poucas pessoas acreditavam que isso era realidade, mas eu acho que a gente foi pouco eficaz em traduzir isso para a população, para gerar essa conscientização que o Marcelo acabou de colocar, para cobrar não só governante, governo, mas também organizações, para cobrar as empresas que a gente consome em relação a como elas estão contribuindo para o bem maior ou para o mal maior em relação à sustentabilidade. Então, eu faço um pouco meia-culpa, mas já faço um pouco também, sou parte da solução, né? Não só formando gente, desenvolvendo conteúdo, mas também levando isso aí como também agenda para as organizações, especialmente organizações privadas, que eu tenho trabalhado bastante, no sentido de criar esse ecossistema que a gente precisa, né? Então, eu costumo dizer que problemas complexos como clima, como poluição em geral, ou pobreza, desigualdade, requer pensamento sistêmico e movimento baseado nos diferentes players desse ecossistema. Então, se a gente fizer só política pública, não vai adiantar. Se a gente tiver só o setor privado, não vai adiantar. Só a sociedade civil não vai adiantar. Então, como é que a gente coloca todo mundo que é parte do problema, mas que precisa ser parte da solução, na mesma página? E eu acho que isso só se faz com educação e ampliação de consciência. Por isso que eu estou muito feliz em estar aqui, não quero tomar todo o tempo, não vou trazer nada técnico, nada de evidência, queria deixar uma mensagem muito mais motivacional. A mudança está nas nossas mãos, né? E a gente está aqui justamente para apresentar esse programa, para munir aí, né, gestores públicos, govtechs, empreendedores, tomadores de decisão em geral, de conhecimentos e ferramentas para fazer um bom diagnóstico do contexto, para tentar analisar soluções, levando em conta que cada solução vai ter um trade-off, e esse trade-off pode significar diferentes impactos para diferentes partes. Então, acho que é esse o grande desafio, né, de traduzir isso em um programa onde a gente possa tangibilizar para essas pessoas e munir essas pessoas de ferramentas e de conteúdos para tomar melhores decisões. Acho que era isso, Tom. Era ótimo, eu vou deixar você descansar só um pouquinho, que depois vai falar um pouco mais do curso como tal, mas Priscila, queria tomar suas palavras sobre o papel da você como acadêmica, como você professora de renomada faculdade em São Paulo, mas as universidades, Priscila, acho que muita gente aqui nessa chamada, nós formamos antes dessa era de desenvolvimento sustentável e antes daquela plena consciência da crise climática. As universidades estão respondendo à altura? Estão formando as pessoas que saem das faculdades, ou estão remodelando o que estão ensinando? Ou uma coisa que temos que ser meio que fazer o catch-up, tomando cursos executivos, entrando no GovTech Fellows, ou a universidade, como é que você explica, como que as escolas de negócios, escolas de políticas públicas, como estão respondendo, como deveriam estar respondendo? Vamos lá, Tom. Eu acho assim, eu sou uma pessoa super otimista. Quem está aqui me conhece sabe bem disso. Então, eu diria que hoje estamos muito melhores do que estávamos há 10 anos, há 5 anos atrás. Mas ainda existe um gap e um caminho, se a gente quiser melhorar, né? O que está aí fora. E acho que isso é um consenso entre os meus colegas, que são ou gestores de escolas, de business schools, de faculdades, universidades no Brasil e no mundo, né, na nossa rede lá do PRIME, que é o braço do Pacto Global para ensino superior, especialmente ensino superior. A gente sabe disso, né? Acho que muito do que está acontecendo hoje, quando a gente olha para a tomada de decisão pública ou privada, se dá em função de como esses tomadores de decisão foram preparados para entrar no mercado. Né? Então, assim, temos uma parte, né? A gente sempre ensinou, basicamente em business school, a maximizar lucro. Né? Esse sempre foi o mote das escolas de negócio no mundo inteiro, né? Porque o contexto era maximizar lucro para o investidor. Mas a partir do momento que a gente começa a responsabilizar o tomador de decisão pelos impactos negativos gerados pelas suas decisões,
essas coisas começam a mudar. E a pressão vem de todo lado, nas escolas, nas universidades também, né? Quando a gente olha, eu gosto de usar umas proxies para falar que falta muito ainda para a gente fazer. Quando a gente olha hoje, por exemplo, uma vaga para um especialista em ESG, não precisa ser nem no nível de C-level ou de diretoria. Existem, ontem, pelo que eu medi, tinha pelo menos 600 vagas só no Brasil, no nível de multinacional atuando no Brasil, né? E um salário de, em média, 20, 19 mil reais, dados da revista Exame recente. Isso, para mim, é sinal de que o seguinte, tem pouca oferta e muita demanda, né? Por que o salário está tão alto? Porque tem as empresas estão atrás e não estão conseguindo encontrar um profissional que consiga desempenhar bem a função no RH, no marketing, no planejamento estratégico e, ao mesmo tempo, consiga desempenhar isso com uma competência orientada para a sustentabilidade, né? Que é como que eu desenvolvo melhores produtos, como que eu potencializo isso usando tecnologia, como é que eu faço melhores relacionamentos com o ecossistema de inovação. Então, isso para nós é uma dor, é um sinal de que nós erramos até aqui. Por outro lado, como eu sou otimista, isso é oportunidade, né? Por isso que esse curso está aqui, para mostrar que a gente tem só não um desafio de mudar o que a gente faz no ensino superior no nível de graduação, né? Como também a gente tem um desafio de formar o profissional que já saiu da graduação. Então, o INSPER, assim como outras escolas parceiras, que em sustentabilidade e clima a gente não é mais concorrente, todo mundo é competidor, né? A gente coopera para que as soluções aconteçam em larga escala. Então, a gente tem vários projetos, inclusive fazendo revisão de grade curricular obrigatória dos nossos cursos, para que esses temas sejam tratados de forma transversal. É muito fácil a gente colocar uma trilha de disciplinas eletivas que cada aluno vai escolher de acordo com o que ele acha importante. Se a gente sabe que é importante para todos, é nossa obrigação transformar isso na base. Então, a gente tem um projeto bem bacana, e inclusive, né, com o apoio de algumas empresas que agora né, a gente não lançou ainda oficialmente, mas o núcleo de sustentabilidade que eu coordenava na escola se transformou num centro justamente para fazer essas mudanças acontecerem mais rápido. E, em paralelo, a gente também faz algum tipo de pesquisa em relação ao que funciona melhor, né? Que tipo de dinâmica, que tipo de inserção de tema transversal, ou como vai ser inserido, é melhor para o aprendizado. Vinícius está aqui, que é especialista nisso também, a gente testa as diferentes metodologias. E não dá para não falar na questão da pesquisa, né? Uma pesquisa também para, por exemplo, evidenciar o que está acontecendo em cada setor da economia, quais são as empresas, quais são os órgãos públicos ou as políticas públicas que deram certo, né? E a gente sabe, o Brasil tem uma característica muito diferente da Europa, dos Estados Unidos em relação a gases do efeito estufa, né? Se a gente fizer o que precisa ser feito, a gente consegue alcançar mais rápido uma posição de liderança em considerar meio ambiente como um mercado e não como um recurso, né? A gente só precisa cuidar muito bem das nossas florestas e da Amazônia, né? Nos Estados Unidos precisa mudar a matriz energética, o mesmo na Europa, precisa mudar transporte. A gente não, a gente precisa fazer uma coisa que a gente já fez bem feito. De 2006 a 2012, a gente conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia, ao mesmo tempo que o PIB do agronegócio crescia, né? Por quê? Porque a gente implementou políticas de comando e controle, políticas de desenvolvimento social, de agricultura familiar, que contribuíram para que isso acontecesse. Então, assim, a gente tem em casa bons exemplos e a gente precisa voltar a implementar o que precisa ser feito. Então, acho que dá para falar um monte sobre isso, eu me empolgo aqui, mas são esses os pontos que eu queria levantar. Ainda bem para nós que você se empolga, Priscila, que precisamos de uma chacoalhada lá na grade curricular, como falou. Você falou uma frase que para mim me impactou, que você falou que a hora em que era quase a Bíblia das empresas, que o nosso objetivo é maximizar os lucros para quem? Para os acionistas. O resto já não era em segundo lugar. E que você está propondo, que estou ouvindo você falar, que eu estou interpretando, é que agora nós temos que pensar não nos acionistas em primeiro lugar, e sim nos stakeholders,
Então, se a empresa está com uma cadeia produtiva injusta, se está desmatando, se está emitindo gases, isso é um efeito sobre a comunidade, como todos nós, que tem que ser levado em conta. Não é isso que você estava querendo falar, que eu entendi corretamente? Isso, e acho que, assim, uma coisa não isola a outra. Na verdade, fazer o certo para mais stakeholders não significa que precisa abrir mão de lucro. Na verdade, né, tem várias soluções sendo implementadas e a gente tem evidências que fazer com mais impacto social, com menos impacto negativo ambiental, pode até melhorar o lucro para o acionista, né? O que a gente precisa para fazer isso acontecer é que as pessoas entendam o que é a sustentabilidade no contexto da sua decisão, né? Que é o que a gente fala, que é o valor compartilhado, né? E se não fizer desse jeito, né? Recentemente estava lendo um material sobre alguns fundos de pensão nos Estados Unidos que pediram a BlackRock para se explicar, porque grande parte dos investimentos que eles estavam fazendo para a transição verde poderia significar provavelmente uma falta de responsabilidade fiduciária com os acionistas, porque eles estariam abrindo mão de lucro, né? Sim, E o argumento foi: várias pesquisas acadêmicas mostram que fazer o certo nem sempre dá mais retorno. E a gente sabe que tem pesquisas que mostram que sim, tem pesquisas que mostram que não, tem pesquisa que mostra... Mas ninguém estuda muito o outro lado, a outra rabeta da curva, que é quem sumiu do mercado, as empresas que faliram, os negócios que não deram certo. Por que não deram certo? E aí, quando eu fui levantar uns dados da Standard & Poor's 500, e eu vi que de 2005 a 2015, 15 das 17 empresas que quebraram foram as empresas com as piores ratings de ESG nos 5 anos antes da falência. Então, pode até não adicionar valor no curto prazo, mas pode te tirar do mercado. Muito obrigado. Ainda me fazendo pensar numa padrão ouro aqui no mundo empresarial brasileiro, mas esse é um assunto já para outra conversa. Eu estou meio que abusando minha posição pelo interesse que tenho no tema, pela qualidade das intervenções, abusando do tempo, mas temos 80 pessoas ou mais agora ouvindo ao vivo, e eu vejo que o interesse é saber mais, Priscila e Bruna, também sobre nosso programa GovTech Fellows, que é uma parceria com a cidade de Colômbia também, mas temos muito orgulho de ser parceiro de Brava e INSPER e Humanize e a APAU também. Mas eu acho que eles gostariam de saber mais. Vamos passar para a parte, digamos, mais infosession, mais institucional, sobre a abertura das inscrições, um pouco sobre como é o processo seletivo, como será a grade. Então, para isso, professora Priscila, se já deu um pouquinho de tempo respirar, você poderá, eu sei que você tem preparado uma apresentação para nós, e convido Bruna para também adicionar quaisquer pontos que ela acha relevante também para explicar esse maravilhoso curso que está sendo costurado, como eu digo, a 5 ou 6 mãos. Professora Priscila. Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho do programa e do ponto de vista de objetivos de aprendizagem, de grade, de professores envolvidos, e vou pedir a Bruna e Vinícius que me complementem na parte de inscrição, de bolsa, de processo seletivo. A gente construiu isso junto e eu acho que assim, é nossa essa apresentação, né? Então, o programa ele tem esse nome: Inovação e Tecnologia para Lideranças do Desenvolvimento Sustentável, né? Tem essas parcerias que a gente já repetiu algumas vezes. Então, acho que é interessante mostrar para vocês o que é o público-alvo pensado ou desejável desse programa. A gente está atrás de líderes, tomadores de decisão, que atuam em órgãos públicos, organizações não governamentais e GovTechs com articulação com o governo, né? A gente também estimula fortemente a participação de lideranças que atuam nas regiões norte e nordeste do país, para a gente trazer também essa diversidade para a turma e contribuir para essa agenda que no Norte e Nordeste também é super importante, né? Acho que até mais relevante em alguns temas do que o restante do Brasil. Com relação aos objetivos de aprendizagem, nós desenvolvemos juntos objetivos em função do que a gente acredita que precisa ser desenvolvido para que essa tomada de decisão seja o mais... Eu costumo pensar o seguinte:
você vai munir esse indivíduo com as ferramentas necessárias para ele tomar uma boa decisão. Uma boa decisão, ele avaliou o impacto social, ambiental e econômico de cada uma das alternativas e quem vai sofrer com esses impactos, sejam eles positivos ou negativos. Então, para tomar uma decisão hoje relacionada à sustentabilidade, a clima, a gente precisa aprender a fazer diagnóstico de contexto, né? O que isso significa, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, e aí falar um pouco entre os problemas e soluções, né? A questão da ordem ambiental, social e econômica global e local, e como é que a gente conecta tudo isso com pensamento sistêmico. Se a gente continuar usando pensamento linear para esses problemas, a gente vai continuar tomando as decisões que sempre tomou, e os resultados não vão vir, né? Quem consegue conectar diretamente clima com desigualdade de gênero no ambiente de trabalho? Talvez poucos de nós aqui, mas quando a gente olha pelo lado da medicina, clima vai influenciar as semanas de gestação da gravidez. A mulher vai ter um parto prematuro, que é um parto de risco, ela vai precisar ficar em casa, cuidando do bebê. Se voltar a trabalhar, vai voltar bem depois do que a licença maternidade média. Então, isso vai gerar mais desigualdade de gênero no ambiente de trabalho. Então, são essas relações, normalmente difíceis da gente fazer, que a gente pretende fazer exatamente com esses dois objetivos de aprendizagem inicial. A gente também quer discutir conceitos e ferramentas, né, para que a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas para a sustentabilidade sejam implementadas de forma eficaz e eficiente. E com isso a gente pretende, então, apresentar casos do mundo e do Brasil. E essa parceria com Colômbia é especial, justamente porque a gente pode juntar o melhor das duas experiências, né? E aí também o objetivo de que o participante consiga desenhar e implementar projetos de inovação baseado em tecnologia e na agenda de sustentabilidade, já que o programa tem um projeto, né? A gente prevê aí um projeto dessa natureza. Então, a gente tem aí basicamente aulas que são remotas ou presenciais, na verdade as atividades são remotas e presenciais, com essas temáticas que se referem a meio ambiente, redução de desigualdades, inclusão produtiva, geração de renda, e a sequência didática que a gente vai discutir isso tem aí esses 5 bullet points. A gente vai falar primeiro de limites planetários, né, e a capacidade de suporte da vida na Terra, e como que pensamento sistêmico é importante para lidar com isso. A gente vai discutir formulação de políticas públicas usando evidências do mundo, e falando sobre o estado do desenvolvimento sustentável no mundo. A gente vai falar também, e no Brasil, né? A gente vai falar também sobre a implementação de políticas públicas, focando especialmente em investimentos, inovação e a colaboração, né, para a implementação, e sem dúvida, como o Marcelo colocou, a questão da governança, super relevante. E a gente vai também focar em como é que a gente avalia isso, né? A gente vai formular e implementar. E aí, como é que a gente sabe se foi bom ou não, se teve impacto ou não? E aí a gente vai discutir bastante, né, metodologia de avaliação de impacto, o que é essa teoria de mudança sistêmica, como é que a gente faz uma análise de adicionalidade de política pública. E um tópico super importante, né, que acho que é também transversal, né, que é a questão da inovação e transformação no setor público no Brasil. Tem aí a grade, né, das aulas. As aulas começam na semana do dia 6/2. Então, a gente tem 4 semanas com atividades do curso, sendo que na primeira semana, de 6/2 a 10/2, desculpa, 6/2 de 2023 a 10/2, a gente vai ter atividades totalmente presenciais, né? Eu faço uma abertura, a turma de Colômbia entra, recheia o sanduíche, e depois, no final, a professora Juliana, também do INSPER, volta já para falar com vocês sobre o trabalho. Na segunda semana, que também é online, a gente vai entrar com a perspectiva nacional, Brasil, e aí é o time do INSPER, não vou falar o nome de todos, porque daqui a pouco eu mostro a foto, né? E a gente vai ter uma semana de 4 dias, porque é a semana que antecede aí o Carnaval. Daí a gente tem uma semana do Carnaval, e a última semana do mês a gente volta também com atividade online, 3 dias da semana, com 2 intervalos, sendo que o primeiro dia é para discussão do trabalho, segundo dia a gente tem uma discussão sobre política pública, inovação, e aí de volta na sexta-feira para falar sobre o trabalho. O último encontro é presencial, a última semana, são 2 dias, onde a gente vai ter dinâmicas tanto de discussão do trabalho, como algumas mesas redondas com especialistas para discutir alguns casos sobre o tema.
Eu estou passando até rápido para a gente deixar espaço aqui para as perguntas. Essa é a equipe docente que eu tenho muito prazer em apresentar e dizer que vai ser um prazer maior ainda, né, implementar esse curso online com o INSPER, com Columbia, né? Então, o time de docentes aí tem competências complementares, não vou falar o nome de todo mundo, mas vocês vão ter essa apresentação também. Então, as pessoas que são especialistas nos temas que a gente vai trabalhar, seja ele de política pública, de finanças, a gente traz essa perspectiva do financiamento não só público, mas também do financiamento privado, né? Então tem várias pessoas que são especialistas, vários colegas que já trabalham com esses temas há muito tempo. Bom, acho que até corri demais, né? Então eu vou parar dessa primeira parte, não sei se alguém tem alguma dúvida antes da gente passar mais para a parte operacional de bolsas e de aplicar para o processo seletivo. Deixa eu ver aqui. Já tem ali algumas respostas no chat. Alguma pergunta? Não sei, Vinícius, se quer complementar, Tom, Bruna. Teremos o prazer de participar, palestrantes da Columbia, mas eles vão falar em inglês, mas os participantes precisam entender inglês, a Priscila, ou haverá como tradução simultânea e para facilitar a participação de todos? Vinícius, posso te pedir ajuda? Claro, boa tarde a todas e a todos. Respondendo objetivamente, todas as aulas que forem em inglês terá a tradução simultânea para o português. Então, não se inibam se a questão do idioma for uma preocupação, uma questão. Encorajamos a todas, a todos, e logo mais a gente vai trazer os detalhes sobre as bolsas de estudo e o processo de aplicação, mas encorajamos todos vocês a aplicarem, a preencherem com muito detalhe ali cada um dos campos do formulário de seleção para que toda a equipe possa fazer a avaliação aí e consiga formar essa turma de 30 lideranças que vão de fato fazer a diferença em relação a essa pauta. Então, sim, temos tradução simultânea nas aulas em inglês. Obrigado, Vinícius. As perguntas que apareceram no chat são todas de bolsa, então eu vou passar para o próximo slide e aí a gente já responde de forma orientada. A qualidade está garantida, Priscila. Exato. Então, a questão são as bolsas. Vamos passar a palavra para a Bruna, para a Vinícius, então? Obrigado. Vamos lá. Vamos falar do tema quente que todo mundo quer saber. Antes, tem uma pergunta do Lucas Carvalho. Ele está perguntando se vai haver um trabalho de conclusão do curso visando a aplicação de conhecimentos adquiridos. Sim, Lucas e todo mundo que está aqui acompanhando, o curso ele tem uma proposta de construção de um trabalho. Ele é um trabalho que vai ser realizado ao longo de toda a formação, com apoio de mentores, professores do INSPER, e sim, ele consiste na construção de um projeto prático. A gente, enfim, vai dar mais detalhes ao longo das aulas, mas tem essa entrega. A nossa proposta é que ela seja construída em grupos e com o apoio de professores do INSPER para fazer toda essa condução. Então, sim, tem um trabalho. Então, vamos falar das bolsas de estudos, né? Esse é um curso que tem um custo de próximo a R$ 9.282 por participante, né? Ele reúne o esforço de, enfim, vários especialistas, toda uma estrutura. Como a professora Priscila comentou, é um curso híbrido, então a gente tem semanas de formação online, todo um acompanhamento de mentores do INSPER e também um módulo presencial. E para viabilizar a participação do maior número de pessoas, o programa vai contar com bolsas de estudos que são apoiadas aqui pela Fundação Brava, pelo Instituto Manis e Instituto Arapiaú, e elas são para todos os participantes do curso. Então a gente vai ter 30 bolsas de estudo, mas elas variam em função do percentual que será concedido. Ele vai desde 100% do curso, incluindo também auxílio para transporte, para hospedagem de alunos que estejam fora de São Paulo. Nesse caso, a gente vai priorizar exclusivamente
estudantes das regiões Norte e do Nordeste e que estejam atuando no setor público, e as outras possibilidades de bolsa, elas variam de acordo com o caso que vai ser analisado. Para que a gente possa fazer a seleção desses bolsistas, vai ser criado um comitê de avaliação composto por professores do INSPER, aqui também pelas organizações apoiadoras, e elas vão analisar cada caso, cada solicitação realizada. Por isso, eu reforço muito o que o Vinícius trouxe, preencham com bastante atenção, com bastante dedicação o formulário de inscrição para o curso, tragam detalhes, tragam informações que nos ajudem a fazer a seleção e a fazer a decisão em relação à alocação de bolsas. E falando um pouco do processo de inscrição, se a professora Priscila puder passar o slide, elas começam hoje. A gente já compartilhou aqui no chat o link das inscrições, o formulário de inscrição. Temos também os contatos para qualquer dúvida, para qualquer problema que vocês eventualmente venham a ter nesse processo de inscrição. E elas vão até o dia 8 de dezembro, portanto, temos aí um mês para que vocês possam fazer essas inscrições e também compartilhar com outras pessoas interessadas, ou até o preenchimento das 30 vagas, que é o número da nossa turma. Nós avaliaremos todos os pedidos de bolsa, assim que eles forem enviados para nós, e a gente tem uma expectativa de dar um retorno sobre esses pedidos até janeiro de 2023. Então, acho que o grande recado aqui é, quanto antes vocês se inscreverem, melhor, compartilhem também com outras pessoas interessadas, e a gente vai ter bastante zelo e bastante cuidado nesse processo seletivo, e estamos sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Alguma dúvida? Alguém parece muito claro. A Priscila, a Bruna, Vinícius, muito obrigado. Eu ia perguntar se tem limite de idade para se inscrever, mas acho que não tem. Então, isso eu fico feliz com isso, mas que vai ser um curso que muito vale a pena. Mas não vai ser, vai ser o início, digamos, de uma longa viagem, imersão para todos nós nesses temas tão importantes. Não vai ser só esse curso, mas esse curso vai abrir caminhos, vai dar perspectivas e vai dar uma exposição internacional também, que, como falei, Colômbia tem muito orgulho de participar. E não só participar e trazer elementos de fora, Priscila e Bruna, mas aprender também, que nossos professores aprendem sobre a realidade aqui no Brasil e levam o que eles aprendem para a sala de aula em Colômbia, Universidade de Colômbia, em Nova York. Eu acredito que isso vai ser o caso também. Então, uma estrada de mão dupla. Então, também tem mais alguma... mais uma pergunta. A Gabriela está fazendo uma pergunta aqui para você, Vinícius, ou Bruna. Agradeço os comentários no chat, ao Tom. A turma terá 30 participantes. E cada participante, como a Bruna comentou, vai ter uma bolsa. Pode ser que todos tenham uma bolsa de 100%, pode ser que todos tenham uma bolsa de 50%. Isso vai variar conforme os critérios que estão bem explicadinhos ali na página do curso. Tá bom? Mas quando a gente diz do 30, é que a turma vai ter 30 participantes. Mais alguma dúvida? Uma palavra final de você, professora ou Bruna? Bom, estou bastante animada para interagir com essa turma. Acho que o Tom colocou uma coisa que para a professora é um grande... eu falo que é o grande prêmio do nosso trabalho, que a gente vai para uma sala de aula para orquestrar a discussão e gerar a troca para propiciar o aprendizado, mas a gente aprende mais do que ensina. Então, eu não tenho dúvida, né, que vai ser uma troca super rica, porque vocês estão na ponta fazendo muitas coisas acontecerem, né? E eu acho que é uma troca super rica quando a gente consegue trazer isso junto e ajudá-los
e às vezes são ajudas super simples, né, no sentido de conectar um ponto que estava faltando, encontrar um parceiro, uma melhor forma de implementar ou de avaliar, e acho que esse curso tem muito disso. Então, vai ser muito legal interagir com vocês, e espero que vocês, né, os que estão aí já pensando em se candidatar, que vocês tenham sucesso no processo. Obrigado, Priscila. Bruna? Perfeito. Bom, eu queria terminar agradecendo mais uma vez INSPER, Columbia Global Center, os nossos parceiros Humanize e Arapiaú, que estão conosco nessa jornada. Estou muito contente de lançar oficialmente esse programa. Estou muito alinhada com o Tom. Eu quero muito que essa seja uma primeira edição de muitas outras que vão surgir e que a gente consiga, nos próximos anos, de fato, consolidar essa rede de GovTech Fellows com muitas lideranças de diferentes setores e absolutamente preparadas para tomar decisão e para influenciar ações na agenda de sustentabilidade e atuar, né, contra os efeitos da mudança climática. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo e queria convidar todo mundo para se inscrever. Como a gente comentou, esse é um programa que vai ter bolsas, eu acho que é uma grande oportunidade para estar junto desse super time de professores e professoras que vão tocar a iniciativa, e a gente está com grande expectativa para essa primeira turma de 30 embaixadores e embaixadoras dessa nossa rede GovTech Fellows. Eu tenho certeza que a gente vai formar um grupo incrível e que vai trazer aí muitos resultados e que a gente vai poder lançar com chave de ouro essa iniciativa. Então, contem conosco, estamos por aqui e nos vemos muito em breve, tenho certeza. Muito obrigado. Boa noite para todos e todas. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tchau, Bom boa noite. descanso. Boa sorte para todo mundo no processo. Qualquer dúvida, contem com a gente. Tem o link aqui da página do curso no chat, tem o e-mail também para dúvidas. Grande abraço, vemos vocês no curso. Obrigado, Wilson. Boa noite.